Abençoa a nação brasileira, abençoa esse país, nosso governo, nossas autoridades constituídas. A bênção do Senhor seja sobre cada um, meu Pai. Que o Brasil possa, Senhor, a cada dia mais e mais prosperar, crescer, ó Pai. Abençoamos essa nação em nome de Jesus. Aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, pode acessar, pode abrir no livro de Salmos, capítulo 27. Aleluia, Jesus. Depois dessa semana de festas, né? Semana onde as famílias se reúnem, né? Onde os povos se reúnem para festejar o nascimento do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter essa realidade em nossos corações, de um Jesus Cristo vivo, de um Jesus que está ressuscitado. Podemos vivenciar isso diariamente. Glória a Deus por isso, que não estamos presos simplesmente em uma data para nos reunirmos em comunhão e lembrarmos do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, porque um filho se nos foi dado. O seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, e Ele está vivo entre nós. Amém? Você pode dizer para o seu irmão: Jesus está vivo em você. Amém? Ele é realidade em nós, Ele é realidade na igreja. E nós, muitas vezes, nós esquecemos que Jesus já viveu, já morreu, já ressuscitou e permanece vivo em nossos corações. O enfado do dia a dia, as atribulações que passamos, muitas vezes tiram de nós essa convicção, essa certeza, essa alegria de podermos servir ao Senhor, a um Deus vivo. E é isso que eu gostaria de ministrar nesta noite. Pastor Tom trouxe uma palavra tremenda hoje pela manhã, falando também um pouco disso, a respeito disso, que muitas vezes a injustiça, as atribulações que estamos vivendo, tendem a tirar o brilho de um Jesus vivo, tende a tirar o ânimo, a motivação de servirmos a Deus com o melhor que nós temos. O Senhor nos chama para servir a Ele, irmãos, com o melhor, não com a sobra, não se estiver tudo dando certo, não se estiver tudo como nós esperamos, mas nós servirmos a Ele com motivação, servir a um Deus vivo, o Deus alegre, o Deus ressuscitado, exige de nós uma atitude, uma entrega maior da nossa alegria, do nosso ser, dos nossos dons, dos nossos talentos, apresentarmos a Ele com alegria, com o melhor que nós temos. E aqui no livro de Salmos, a gente vê o salmista clamando a isso, que não fosse retirado dele essa alegria de estar na casa do Senhor. Capítulo 27, versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Glória a Deus. Não é eu,
Não sou eu que sirvo ao Senhor que caio, que desanimo, que viro as costas, porque Deus, a nossa luz, é vivo, está sentado no trono do lado de Deus, e vive sobre todas as coisas, controlando tudo. Verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que as portas se fechem, ainda que o desemprego chegue, ainda que a dificuldade econômica chegue na minha casa, ainda que a enfermidade me visite, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Irmãos, quantos irmãos hoje têm nos procurado, têm pedido oração, têm pedido ajuda, porque uma guerra estourou contra ele, dificuldades na casa, cônjuge se levantando contra cônjuge, filhos se levantando com rebeldia dentro de casa, enfermidade chegando, a morte muitas vezes chegando do nosso lado, e muitos têm perdido essa confiança. Ainda que se estourar contra mim uma guerra, ainda que as dificuldades sejam enormes, o salmista fala: ainda assim eu terei confiança, eu servirei a Deus de uma forma sobrenatural, servirei ao Senhor com o melhor que eu tenho. Verso 4: uma coisa eu peço ao Senhor, e essa eu buscarei, essa eu não abro mão, essa eu não negocio. Num cenário de guerra, num cenário de dificuldade, uma coisa eu peço ao Senhor: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Igreja do Senhor, é tempo de nós pedirmos uma coisa ao Senhor, diante dessas guerras que têm se erguido contra nós, diante das dificuldades que se apresentam, que nós não venhamos a perder o desejo, o amor de servir ao Senhor, irmãos. É tática do inimigo, é tática de Satanás, é tática do nosso adversário, que nós venhamos a perder a motivação de servir a Ele. Satanás busca isso nas suas artimanhas, nas suas armações, nos ver cabisbaixo, desanimados em servir ao Senhor, em amarmos a Ele. Satanás nos leva a olhar as pessoas de uma forma acusatória, onde só vemos defeito, onde só vemos aquilo que não é verdade, tentando infiltrar sofismas, mentiras em nossa mente, para que venhamos nos decepcionar com o nosso irmão, com o nosso líder, com o pastor, com a igreja, e assim perdermos a vontade de servir a Ele. O salmista estava próximo disso. Ele estava vendo, irmãos, que as dificuldades estavam ali se aproximando dele, guerras, problemas, mas uma coisa ele lutava contra ele mesmo: Senhor, mesmo diante dessas guerras, mesmo diante dessas adversidades que têm se levantado, que eu tenho enfrentado, meu Deus, uma coisa eu te peço: não me deixe desanimar de servir ao Senhor.
Esse precisa ser, irmãos, o nosso choro, o nosso clamor, a nossa vontade, de não desanimarmos, não nos esmorecermos na fé. Sabemos que esse ano foi um ano, esses últimos anos, um ano de muitas dificuldades, muitas percas, muitos problemas. Temos visto problemas nas famílias, casamentos a um fio do divórcio, da separação, filhos se levantando dentro de casa com rebeldia, e muitos desanimados. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais servir esse Deus, Ele esqueceu de mim, Ele me abandonou, essa enfermidade que não passa. Irmãos, é interessante que aqui que o salmista, ele pede isso ao Senhor em meio à tormenta, em meio à dificuldade. Igreja do Senhor Jesus, não desanime em servi-lo, mesmo em meio à tempestade, amém? Mesmo em meio à dificuldade, à perca, o luto. Aqui no livro de Salmos, capítulo 100, Salmos capítulo 100, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele nós somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Igreja do Senhor, servi ao Senhor com alegria, amém, irmãos? Servir ao Senhor com entusiasmo. A gente preocupado com alguns irmãos, muitas vezes a gente manda uma mensagem, liga, vai fazer uma visita, irmão, por que você não foi? O que foi? Você está sumido. Perdi o ânimo, perdi a alegria, perdi o entusiasmo, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Meu Deus, irmãos, igreja, é tempo de nós entendermos que mesmo diante das lutas e dificuldades, nós podemos servir ao Senhor com alegria, com fé, com ânimo, com motivação. Uma igreja animada, uma igreja entusiasmada em estar juntos, em estar reunidos, em estar proclamando as benfeitorias, aquilo que o Senhor tem feito ao nosso Senhor. Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Irmãos, aqui o apóstolo está advertindo o povo que diante das tormentas, diante da dificuldade que nós passamos, nós precisamos continuar servindo ao Senhor em tudo que viermos a fazer. Tudo quando vocês fizerem, fazem de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. Irmãos, quando nós perdemos a alegria, a motivação de estarmos na casa do Senhor, de estarmos servindo a Ele, tudo ao nosso derredor não vai prestar. Tudo que viermos a fazer vai ser algo penoso,
algo que não leva à alegria, algo que não leva ao entusiasmo. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo: ei, vocês são um povo que serve ao Senhor. Tudo que vocês fizerem, tudo que vocês colocarem as suas mãos, fazem com entusiasmo, como se vocês estivessem fazendo para o Senhor. A recompensa vem dele, a recompensa vem do nosso Deus. Irmãos, nós precisamos aqui na terra, onde nós passamos o dia a dia nosso, no nosso trabalho, na nossa casa, no lazer, seja onde for, nós precisamos transparecer essa alegria, como se nós estivermos fazendo o nosso trabalho natural, como se fosse feito para o Senhor, e as pessoas irão se alegrar conosco. Mas a empresa está falindo, nós estamos com dificuldade, você está com essa alegria toda, por quê? É porque eu sei que quando a guerra vem contra mim, quando a dificuldade vem contra mim, o meu Deus continua vivo, e eu continuo entusiasmado. Mas essa enfermidade que não te deixa, você está firme, você não desanima, por quê? É porque, irmãos, eu creio que o que eu passo aqui na terra não reflete aquilo que o Senhor tem para mim. Então, irmãos, a consequência de estarmos na casa do Senhor com alegria, de não perdermos essa motivação, vai nos levar a servir a Deus e fazermos o que é nos colocado à mão, como se fosse para Deus, e isso vai gerar um trabalho alegre, vai contagiar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, não servindo por vista, não servindo só de forma natural, mas sabendo que a recompensa, que a herança nossa vem do Senhor. O servir a Deus, irmãos, a alegria de viver, a alegria de glorificar a Ele, não é só nessas quatro paredes, ela precisa ser refletida lá fora também. Brilhe a vossa luz, brilhe, seja sal, tenha sabor lá fora, onde as pessoas olham para nós e veem: aqui é uma pessoa diferente. Amém, irmãos? Aqui uma pessoa motivadora. Irmãos, que você possa refletir nesse ano as dificuldades que você passou, os problemas que passamos, e possa ser páginas passadas, e que você possa começar um novo ânimo, motivado, na esperança de que dias melhores virão. Precisamos fazer o melhor para Deus, é isso que Ele olha, é isso que chama a atenção dEle. Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 5, 6:5: quando a vós outros servos obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como quem? Como a Cristo. Servir o homem natural, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia, no seu ganha-pão, na escola, servir ao homem natural como que se fosse a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, irmãos. Onde que você vai fazer a vontade de Deus? Servindo. Você que é servo, servindo, obedecendo, segundo a carne, segundo algo natural, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens,
Interessante, né? Lá no versículo 5 ele fala: servos, obedecei a vosso Senhor, ou seja, ao homem natural, ao homem carnal. E aqui no verso 7 ele fala: servir de boa vontade, como ao Senhor e não como homens. Ou seja, o homem, o seu patrão, aquele que está do seu lado, pode não merecer o seu respeito, pode até não merecer a sua fidelidade, o seu empenho no seu trabalho, mas o Senhor nos chama, irmãos, a vermos isso de uma forma sobrenatural, onde aquele que pesa a mão contra nós, e nós retribuímos, não de forma natural, mas retribuímos como se nós estivéssemos servindo ao Senhor. Que loucura! Que loucura isso! Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Homens que muitas vezes nos decepcionam, homens muitas vezes que, como se diz aí, é um traíra, né? Passa a gente para trás, usa-nos muitas vezes, usando da sua autoridade, do seu cargo, nos usando. Certos, versículo 8, de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quem vai lutar as nossas guerras, irmãos? Quem vai nos retribuir? Quem vai ver a injustiça que estamos sofrendo? Vai ser o Senhor. Não somos nós que vamos usar do nosso braço forte, da carne, para tentar resolver situações, mas obedecermos, mas servirmos aqui na terra como se nós estivéssemos servindo ao Senhor. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Deus olha para mim, Deus olha para você, independentemente se você é servo, se você é senhor, independentemente do cargo, da posição que nós ocupamos naturalmente, não há acepção de pessoas. Aos olhos de Deus somos iguais. Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça, é o que comanda, mas todos nós, irmãos, não podemos usar de posição que nós nos encontramos naturalmente para oprimir as pessoas. Isso, irmãos, será refletido na retribuição, naquilo que o Senhor há de nos dar. Há de nos dar. Porque servir a Deus a quem não vemos é uma maravilha, exige fé, exige adoração, não vemos, mas o grande desafio está servir a quem nós vemos. Nosso cônjuge, olha para o seu cônjuge aí, se estiver do seu lado, servir a ele mesmo, é esse aí que o Senhor quer que você serve. Nossos filhos, nossos patrões, esses que o Senhor quer que nós venhamos a servir de um coração, como se estivéssemos agradando ao Senhor. Daí cabe uma reflexão minha e em você todo dia, o jeito que eu tenho tratado aqueles que eu tenho visto. Será que tem sido uma ação que agrada a Deus? Que os olhos dele atentos ficam sobre nós, e diz: ali está alguém que eu quero abençoar. Esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. Servirmos independentemente do que estamos passando, do que estamos vivendo. Eu queria
ver um exemplo com você antes de nós encerrarmos. Eu trouxe alguns outros exemplos, eu vou me deter somente em um. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Alguém que foi visto por Deus. Visto por Deus, mesmo diante de dificuldades. 6, capítulo 5. Vamos ver a partir do versículo 1. Capítulo 6 de Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Verso 3: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 4: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Verso 5: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha aqui que interessante, irmãos. A terra foi sendo habitada, filhos nasciam, povos começavam a existir, mas fora da vontade que Deus tinha imaginado para eles, multiplicando a iniquidade, multiplicando a promiscuidade, multiplicando a carnalidade. E quando Deus olha para aquilo, olha para a atitude do homem, ele viu, verso 5 fala: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o desígnio do coração do homem. Obra-prima do Senhor, aquele que Deus criou, que Deus sonhou, quando começa a povoar, se multiplicar, um povo de coração ruim, de coração mau, se multiplica na terra, e isso desagrada demais ao Senhor, isso decepciona o Senhor, isso entristece ao Senhor. Aí no versículo 6 ele fala: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha aqui, irmãos, que tristeza, que decepção. Imagina aí, você investe tempo, dinheiro no seu filho, na sua obra, na sua criação. Você investe, você sonha, projeta maravilhas, e de repente você vê seu filho andando por lugares que você não sonhou, que você não quis, que você não projetou. Assim foi a forma que Deus, quando olhou para o homem e viu o rumo, as decisões que ele estava tomando, decepcionou. A Bíblia fala aqui que pesou no coração de Deus. Tamanha decepção, tamanha tristeza. Verso 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, vou dar fim a todos, vou exterminar todos. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. Ah, irmãos, que tristeza, que decepção, que decepção.
aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus projetou, tomou outros rumos, tomou outras decisões na sua vida, e o Senhor decide exterminar tudo. Só que havia um homem que se destacou aos olhos de Deus. Olha só o versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, é tempo de eu e você nos destacarmos em meio a uma geração que tem decepcionado a Deus, em meio a um mundo que está cheio de injustiça. Pastor Tom falou hoje sobre isso pela manhã. Um mundo injusto, um mundo onde as leis dão privilégios àqueles que roubam e punem aqueles que são verdadeiros. Noé se destacou, achou graça aos olhos de Deus, servia a Deus com o melhor, com o coração, não se contaminando com as situações que se encontravam ao seu derredor. Ele era dedicado e era íntegro diante de uma geração perversa. Integridade se refere ao modo de você viver de forma agradável aos olhos do Senhor, mesmo diante da injustiça, mesmo diante das dificuldades, mesmo quando guerras se levantam contra nós, nós, como povo de Deus, nos destacamos diante de Deus com integridade, com dedicação. Esse é o meu e o seu chamado, irmãos. E isso nós só vamos conseguir apresentar dessa forma a Deus, quando nós fizermos como o salmista: Senhor, uma coisa eu te peço e não as retire de mim, que eu possa servir ao Senhor durante toda a minha vida, mesmo no mundo corrompido, no mundo falso, mesmo diante de um patrão que está sugando a minha vida. Eu quero servir ao Senhor, meu Pai. Seja aqui onde eu trabalho, seja na escola, seja na minha casa, eu quero servir ao Senhor com alegria, me destacar a Ti, Senhor. Servir ao Senhor com o melhor é o chamado meu e seu nesses dias, irmãos. E diante das adversidades, diante da iniquidade, diante da maldade, como o Senhor viu neste momento aqui, eu e você se destacar pela alegria de servir a um Deus que tudo pode fazer, que tudo pode criar, um Deus que muda destinos, um Deus que muda comportamentos. O Senhor nos chama nessa noite, irmãos, a servir a Ele com o melhor que nós temos, com o melhor, independente do que nós estamos fazendo. O Senhor olhar para nós e dizer: ali achei graça, ali está um homem justo, um homem íntegro entre os seus contemporâneos, entre o seu dia a dia. Ele é justo, ele se destaca. Amém, irmãos? É tempo de nós servirmos ao Senhor dessa forma, voltarmos a servir a Ele como uma criança, como nós cantamos neste último canto. Eu quero chamar os músicos para nós ministrarmos novamente essa canção, voltarmos à inocência e pedirmos a Ele: Senhor, não retires de mim a alegria da salvação, não retires de mim a alegria de servir a Ti, não retires de mim a alegria de estar na Tua casa, mesmo na injustiça, mesmo na dificuldade. Eu quero continuar a servir ao Senhor. E se nesse ano, por alguma questão, por alguma situação que você passou,
você foi levado a deixar a Ele de lado. Você foi levado a deixar a igreja, a deixar os sonhos de Deus em segundo plano. O Senhor quer que você entre em 2022, nesse novo ano, motivado, impulsionado por uma certeza que nós servimos a um Deus vivo, um Deus que é real, um Deus que está pronto a estender a mão e nos tirar da depressão, da tristeza, da situação difícil. Amém? Te convido a ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Vamos cantar essa canção. Em seguida estaremos orando, finalizando esse culto. Oh, meu Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Oh, meu Pai. Voltar à inocência, Acreditar em Ti, Senhor. e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me dependente, Oh, meu Pai. e deixo de simplesmente Uma coisa eu te peço, Senhor. Uma coisa eu te peço, que eu possa habitar para sempre na Tua casa, meu Deus. Servir ao Senhor para sempre. Não posso viver longe do Teu amor. Não posso, Senhor, viver longe do Teu amor. Senhor, não posso viver Não posso longe viver do Teu afago. longe do Teu abraço, meu Pai. Eu não posso Senhor, viver. não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Oh, volte a me abraçar, Senhor. Abraça. Eu quero voltar os meus olhos para Ti, meu Deus. Voltar o meu coração a Ti, meu Pai. Voltar a minha expectativa a Ti, meu Deus. Abraça-me Com Teus braços de amor, com os Teus braços de amor. Abraça-me. Voltar a ouvir a Tua voz, papai. Abraça-me. Voltar a Te adorar, Senhor, como nunca antes. Abraça-me, Senhor, com os Teus braços de amor. Não posso viver mais uma vez. Não posso viver longe de Ti, Senhor. Não posso viver Longe do Teu abraço, do Teu amor, Senhor. Senhor. Não posso viver. Não posso viver, meu longe Deus. do Teu afago. Oh, sentir a Tua voz, sentir a Tua presença, Posso viver ouvir o Senhor, ouvir a Tua palavra, a Tua direção. Oh, meu Deus, servir ao Senhor com o melhor, servir ao Senhor com o melhor. Abraça-me. Oh, meu Deus, oh, meu Pai. Abraça-me. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Oh, meu Deus.
teus braços de Amém, amor. amém, amém, Senhor. Abraça-me, Senhor. Amém, Senhor, amém, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Com os teus braços de Oh, amor. meu Deus, nos apresentamos a Ti nessa noite, meu Pai. Eu apresento cada irmão, cada família na Tua presença, meu Pai. Oh, meu Deus, que nós venhamos nos despertar nesses dias, meu Pai, a voltarmos a Te servir com empolgação, com alegria, meu Deus. Quando o Senhor olhar para nós, nós podemos nos destacar com integridade, com justiça, meu Pai. Meu Deus, abençoa a igreja do Senhor. Sabemos que o Senhor, ó Pai, nos leva para um lugar maior, ó Deus. O Senhor nos leva a uma dimensão maior de intimidade contigo. Que nós possamos vivenciar isso, meu Pai. Possamos ver, ó Pai, com expectativa esse novo ano que se inicia, um novo ano de intimidade contigo, meu Pai. Um novo ano, Senhor, de experiências com o Espírito Santo, onde nós possamos ser guiados por Ti, meu Pai. Meu Deus, eu apresento cada um nas suas lutas, nas suas dificuldades. Cada um possa, Pai, ser revigorado. Cada um possa, Senhor, ser estimulado novamente, meu Pai, a servir ao Senhor com alegria. E que isso possa refletir em relacionamentos saudáveis. Isso possa refletir, ó Pai, a luz do Senhor nas trevas. Onde nós pisarmos os nossos pés, onde nós tivermos relacionamentos de amizade, de conversa, de comunhão, refletir a intimidade com o Senhor, meu Pai. Eu apresento cada irmão, cada um, cada família, meu Deus. Possa voltar à inocência, voltar à Tua presença, voltar, ó Deus, a ter um relacionamento real contigo, meu Deus. E uma coisa eu te peço, Senhor, como salmista: não nos deixe perder a alegria de Te servir, a vontade de Te servir. Ainda que guerra se levante dentro da minha casa, ainda que homens se levantem contra mim, ainda que dificuldades se apresentem dentro da minha alma, a tristeza queira me dominar, meu Deus, que eu possa querer habitar na Tua presença como nunca antes. Voltar à inocência, voltar a sentir o abraço do Senhor, meu Pai. Um amor sobrenatural, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória, uma semana de intimidade com o Senhor. E até sexta-feira estaremos aqui, amém? No culto da virada, em nome de Jesus. Aleluias.